galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana tivemos Copa Sul-Americana e Libertadores da América, segunda partida dessas duas competições da fase de oitavas de final de ambas. E, ainda bem, muitos brasileiros avançaram. Na Copa Sul-Americana tivemos Fluminense, Corinthians e Atlético Mineiro avançando para as quartas de final. Teremos aí Corinthians e Fluminense, brasileiros se enfrentando, e teremos o Atlético Mineiro jogando contra o La Equidad. Na verdade, não conheço esse time. Se eu não estiver enganado, acho que é um time colombiano, se não estiver enganado, mas é um time pequeno da Colômbia. Isso aí, Corinthians e o Fluminense, uma parada mais indigesta, e o Atlético, a princípio, num caminho um pouco mais tranquilo. Corinthians se classificou ganhando em casa e fora de casa do Montevideo Wanderers, nunca escutei falar também, mas ganhou as duas, ganhou fora de casa também de 2-1. O Fluminense se classificou ganhando do Peñarol, também, se não estiver enganado, o Fluminense acho que ganhou as duas, deixa eu dar uma olhada aqui. Placar agregado 5-2 para o Fluminense, então o Fluminense fez uma boa participação, e o Atlético Mineiro também fez uma boa participação, ganhou do Botafogo aqui do Rio, ganhou em casa e ganhou fora, fazendo um placar agregado 3-0. Ou seja, os três times que passaram do Brasil na Sul-Americana passaram com honras, carimbando, dando aquele carimbo de que a vaga é minha, sem qualquer tipo de contestação. Corinthians venceu as duas, o Fluminense venceu as duas, o Atlético Mineiro venceu as duas, em casa e fora. Então, parabéns a Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, como eu falei, para mim, franco favorito nessa disputa de quarta de final. Corinthians e Fluminense é uma parada mais indigesta. O Fluminense, no Campeonato Brasileiro, não vem bem, vem mal, mas não vem jogando mal, mas não vem conseguindo resultados. Só que na Sul-Americana o Fluminense vem muito bem. E o estilo de jogo do Fluminense para mata-mata incomoda o adversário. Apesar de o Corinthians ter, a meu ver, um plantel melhor, um time melhor, tem um poder defensivo até melhor do que o Fluminense, mas vai ser uma parada indigesta. É clássico brasileiro. Então vai ser uma parada muito indigesta, onde eu, sinceramente, não coloco favorito nesse jogo Corinthians e Fluminense. Pode acontecer qualquer situação. E eu vou falar mais. O Fluminense tem um estilo de jogo que incomoda o adversário. Deixa de vez em quando muita brecha atrás, sofre contra-ataque, mas aí também é um problema mais individual do que coletivo, muitos erros individuais. O Corinthians tem um sistema defensivo muito mais sólido, está se arrumando ofensivamente. O problema do Corinthians, diferentemente, não é o problema técnico individual, é um problema tático, é um problema do treinador que tem dificuldade de montar o seu time ofensivo. Então, para mim, é um jogo parelho. Se tivesse que ter alguma vantagem, poderia se ter para o Corinthians em relação ao elenco, a qualidade do elenco que é melhor que a do Fluminense. Só que isso, quando joga mata-mata, na boa, isso faz muito pouca diferença para isso. Pode fazer uma diferença numa bola parada, num final de jogo, que é uma categoria maior, mas no confronto, sinceramente, não vejo uma diferença de um time para o outro que possa se dar vantagem ou para um lado ou para o outro. No caso do Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro é grande favorito contra esse time lá, que eu nem conheço de onde é. E tivemos a Libertadores, que pegou fogo. Entramos na Libertadores com 8 times. Esse é o resumão do resenha. Já comecei a falar e acabei não
dizendo, estamos aqui no resumão sobre Libertadores e Sul-Americana, e não esqueça, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação, e estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Vamos lá, já falamos da Sul-Americana, agora vamos para a Libertadores. Começamos a Libertadores nessa fase de final com 6 times. Terminou a oitavas de final com 4 times. Os 2 times eliminados foram Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro, 2 empates de 0-0 contra o River Plate, não era qualquer time, era o River Plate, e o Cruzeiro acabou perdendo nos pênaltis. E o Atlético Paranaense pegou o Boca Juniors. Justamente os 2 que foram eliminados pelos 2 argentinos, River e Boca. Pegaram os times mais fortes, falta de sorte ali no sorteio das bolinhas. Não teve jeito. O Atlético Paranaense não tem nem como. O Atlético Paranaense até reclama um pouco, porque o Boca Juniors amarrou o jogo, catimbou, jogou aqui no Brasil para amarrar o jogo, mas isso é Libertadores. É experiência, é o que eu falei. Nessa fase, o jogar bonito é legal, mas não é o mais importante. O importante é ganhar, é passar. E o Boca usa isso muito bem. Aí é uma questão de experiência em competição, que o Atlético Paranaense só vai pegar essa experiência com o passar do tempo. Experiência não se compra, experiência se conquista. Então, com o passar do tempo, o Atlético participando de mais campeonatos internacionais, ele vai pegar essa experiência, essa casca de ter, assim se diga, uma malandragem. É um antijogo, mas tá na regra, tá? Não tá fora da regra. Então, o Boca ganhou as 2, fora de casa e em casa, e passou de fase. Coincidentemente, tanto Cruzeiro quanto Atlético Paranaense, que foram eliminados, estão na Copa do Brasil. Foram eliminados da Libertadores, mas estão na Copa do Brasil. O Cruzeiro passou de fase jogando contra o Atlético Mineiro, acabou indo para as semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo nos pênaltis. E também passou de fase e joga contra... o Atlético Paranaense joga contra o Grêmio. E o Cruzeiro pega o Internacional. Então, saiu de uma competição, mas está na outra. Os 4 times que passaram, os 4 brasileiros, estão de um lado só da chave. Palmeiras, Internacional, Grêmio e Flamengo. Então, lógico, no chaveamento, 2 quartas de final com brasileiros, lógico, uma semifinal com brasileiro, e teremos um brasileiro finalista. Isso já é certo. Ou Grêmio, ou Inter, ou Palmeiras, ou Flamengo. Nesse chaveamento, tivemos o Palmeiras se classificando em cima do Godoy Cruz, empatou fora de casa de 2-2, saiu perdendo, falaram que o Godoy Cruz era o mais fraco, que era o que todo mundo queria pegar, complicou e muito para o Palmeiras estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar, e em casa o Palmeiras conseguiu ganhar de 4-0. Porém, no primeiro tempo, a torcida deu uma vaia no time do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu o resultado, no segundo tempo se classificou. O Internacional, em conteste, ganhou as 2. Fora de casa e em casa contra o Nacional. Ganhou as 2. Jogar bem, jogar mal, isso pouco importa. Mas quando você jogar bem, é muito melhor. Que foi o caso do Internacional, principalmente a partida em casa. Deu um show de bola, 2-0 foi pouco. Concordo com o treinador do Inter, foi pouco, era para ter sido mais. Então o Inter passa com louvor, com carimbo de a vaga é minha, não tem que se contestar. Ganhou as 2. O Grêmio, exatamente a mesma coisa. Do Grêmio foi até uma oitava de final melhor do que de Palmeiras, do que Inter, do que de Flamengo. Porque o Grêmio ganhou em casa de 2-0, com menos um, que o Jeromel foi expulso, e ganhou fora de casa de 3-0. Então, o Grêmio passou com louvor e
com a nota mais alta entre os brasileiros. Que na verdade os dois, só 3 times ganharam as duas. Grêmio, Internacional e Boca Juniors. Então, Grêmio e Inter, de parabéns. O Sul mandando. Poderemos ter uma semifinal Grenal. Por que não? Porque o Inter joga com o Flamengo e o Grêmio joga com o Palmeiras. Então poderemos ter um Grenal na semifinal da Libertadores. Seria estrondoso, filho. Vai parar o Sul. Ia parar o Sul. E não é impossível. É 50% de chance. Então, o Grêmio passou com louvor, ganhou as duas do Libertad, ganhou em casa de 2-0, e ganhou a outra de 3-0 fora de casa, sem apurrinhação. E jogando bem. Grêmio começou a mostrar aquele Grêmio do título da Libertadores. E o outro time que se classificou foi o Flamengo, que pegou, na teoria, que seria o segundo time mais fraco, que o primeiro falaram que era o Godoy Cruz e depois o Emelec. O Flamengo se enrolou, porque o Flamengo não precisa de ninguém para enrolar ele. O Flamengo se enrola sozinho. O Flamengo jogou a primeira fora de casa, perdeu de 2-0 e lamba os beiços. Uma coisa que tá a favor do Flamengo, na boa, é a sorte. Porque o Flamengo era para ter perdido uns 3 ou 4. Perdeu de 2. Conseguiu em casa fazer os 2-0. Jogou muito bem o primeiro tempo. Segundo tempo, o Flamengo, neca de pitibiriba, deu sorte de não tomar gol. O Flamengo poderia ter feito o terceiro gol. O Tuller bateu na canela. Mas se o Emelec tivesse feito um, o Flamengo ia ter que fazer 4. Então, aquele gol do Tuller, pouco importava se tivesse tomado um. Mas o Flamengo conseguiu, foi para os pênaltis, exorcizou os pênaltis contra o Atlético Paranaense e se classificou. Então teremos nas quartas de final Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Internacional. Primeiro jogo, Grêmio e Palmeiras. E o segundo jogo, Palmeiras e Grêmio. Então o primeiro jogo é mando do Grêmio e o segundo jogo, mando do Palmeiras. No caso de Inter e Flamengo, o primeiro jogo, mando do Flamengo no Maracanã e o segundo jogo, decidindo mando do Inter no Beira-Rio. Aí você vai me falar, Magalhães, e aí essa configuração? Bom, você pegar os 4 times, Renato Gaúcho já está no comando do Grêmio há mais de um ano. Então, conhece o elenco, e o elenco conhece o treinador e sabe tudo que o treinador quer. Palmeiras, Filipão também está lá há um ano. O Palmeiras, ele conhece o Palmeiras, conhece os jogadores, tem lá o seu formato de jogar que você pode concordar ou não concordar. Eu, particularmente, não gosto do estilo que o Filipão coloca os seus times. Isso não quer dizer que ele esteja errado. É uma questão de gosto. Mas você não pode negar. O time do Palmeiras tem um elenco qualificado. Na minha visão. Não é tudo que a torcida do Palmeiras acha que o time é. Como, para mim, o time do Flamengo não é tudo que a torcida acha que é. Ficou mais forte o Flamengo. Ficou. Com os 2 laterais e o zagueiro que contratou. Ficou. Mas o Gerson que chegou. Igual o Palmeiras, contratou agora o zagueiro. O zagueiro voltou, que era do Palmeiras, saiu e voltou. Ficou mais forte. Mas o treinador também está lá há mais de um ano, igual o Renato. Internacional, o treinador há mais de um ano. O time encaixado, todo mundo conhece o trabalho do treinador, sabe o que ele quer, sabe como tem que jogar. O único que está iniciando um trabalho, porque a diretoria do Flamengo é incompetente, é o Flamengo. Então, olhando dos 4 times, para mim, quem sai um pouquinho atrás, porque o trabalho está apenas no início, é o Flamengo. Inter, Grêmio e Palmeiras já tem um trabalho consolidado. Isso quer dizer que vai passar de fase? Não. A gente está falando em relação ao trabalho. Então isso tem que se colocar na balança. O treinador é novo aqui no Brasil,
está se aponderando ainda de como funcionam as coisas, está estudando os outros times, está conhecendo o elenco, ou seja, ele está no início de um trabalho. Ele fez 2 meses, ele iniciou quando parou para a Copa América e agora está fazendo 2 meses. Muito pouco tempo. Isso é desvantagem para esse confronto, principalmente para jogar contra o Internacional, que o treinador já está lá, pegou o Internacional lá embaixo e está levando o Internacional às quartas de final da Libertadores. Então é uma vantagem sim para o Internacional. Não tem como não falar que não é uma vantagem. É uma vantagem sim, mas o Inter tem que colocar isso em campo. E o Inter está colocando, porque se você pegar a partida que o Inter fez nas oitavas de final, não dá nem para comparar com as partidas que o Flamengo fez. Se você for pegar as 2 partidas do Inter e as 2 partidas do Flamengo, você vai falar, a vantagem é do Inter. O Inter é favorito contra o Flamengo. E, na minha visão, eu discordo um pouco do que eu estou vendo alguns comentaristas falar. Na minha visão, a grande vantagem do Inter é o coletivo, não é o individual, é o coletivo. E outra, você não pode falar individual, peças por peças, porque o Inter, as peças de meio de campo do Inter são diferentes das peças do meio de campo do Flamengo. Você pode comparar, talvez, ataque e defesa. Agora, o meio de campo é diferente. O Inter joga com 3 volantes. 3 volantes que utilizam a qualidade para chegar à frente com força. Homem de criação, de origem, é só o D'Alessandro. Então, na verdade, o Inter acaba jogando num 4-4-2, com 3 volantes, sendo 2 chegando bem à frente, apenas um ficando, um de criação mesmo, que é o D'Alessandro, e, na verdade, 2 atacantes, o Nico e o Guerreiro, que acaba sendo igual ao esquema do Flamengo. Que o Flamengo também joga com 2 jogadores de ataque, tendo um volante que entra pelo lado direito, ali. Então acaba, mesmo na configuração não sendo igual, mas na forma de jogar acaba sendo muito parecido. Porém, não pode comparar o meio de campo, porque joga. Se não tem o Dourado, é o Lindoso. Lindoso, Edenilson e Patrick. São 3 volantes. O Flamengo joga com Cuejá, que é volante. O Arão é um volante, aquele segundo que vai lá à frente, mais ou menos igual ao Edenilson. Só que joga com 2 jogadores meias de criação, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ou agora o Gerson. Se não jogar o Arão, ele vai entrar com o Gerson. Ou seja, tem 3 meias de criação. Então você não dá para fazer uma comparação a quem é melhor, quem é pior, porque são estilos de jogo diferentes. Aí seria injusto. Aí o cara que gosta de uma marcação melhor, ele vai escolher o jogador do Inter. O cara que gosta de uma criação melhor, vai escolher o do Flamengo. Então, a meu ver, é injusto. Você pode fazer uma comparação em relação ao sistema defensivo. Que hoje, o sistema defensivo, os 2 zagueiros do Inter é melhor do que o do Flamengo, por enquanto, mas os 2 laterais hoje do Flamengo são melhores do que os laterais do Internacional. Um é o Rafinha e o outro é o Felipe Luiz. Você tem lá na frente Bruno Henrique e Gabigol. E o Inter tem o Nico Lopes e o Guerreiro. O Nico Lopes, bom jogador, mas não está numa fase muito boa. O Flamengo tem o Bruno Henrique, que está na fase ótima, e o Gabigol, que é o maior artilheiro do Brasil. Mas o Guerreiro também é artilheiro. Então esse negócio de comparar jogador por jogador, eu não gosto. E não vou comparar. Coloco uma vantagem para o Inter. Primeiro, porque joga a segunda em casa e o conjunto não dá para comparar. O conjunto do Inter é infinitamente superior ao do Flamengo, porque o do Flamengo não teve tempo, é uma questão de tempo, não é uma questão de capacidade do treinador, é uma questão de incapacidade porque não tem tempo, tá? Então, nesse jogo Inter e Flamengo, para mim, o Inter é favorito pelo conjunto, pelo tempo que o time já joga junto, não individualmente, mas pelo conjunto. E Palmeiras e Grêmio, na boa, não tem favorito nenhum.
Porque são dois times que têm conjunto. Os treinadores já estão lá há mais tempo. São dois times que sabem jogar o mata-mata. São dois times que têm treinadores campeão da Libertadores. No caso de Inter e Flamengo, nenhum dos dois é campeão da Libertadores. Nem o treinador do Inter, que é novo, e nem o do Flamengo, que chegou agora. Então, já do outro lado, tem dois treinadores cascudos, que conhecem o elenco, que já foram campeões. O Filipão, inclusive, foi campeão com o Grêmio. Então, são dois jogadores, dois treinadores que foram campeões. O Renato foi campeão como jogador e como treinador. Dois times com estilos diferentes. Estilos não por causa do jogador, por causa do treinador. O treinador do Palmeiras prefere um time mais marcador, mais reativo. O do Grêmio prefere um time mais ativo, que parta mais, que fica mais com a bola. Mas são dois times qualificados que se equivalem. Não vou fazer comparação de jogador por jogador. Não vou fazer. Porque é injusto, a meu ver, é injusto fazer comparação de jogador por jogador. Porque se você for pegar, talvez, o sistema ofensivo, vamos lá, bota o Everton Cebolinha. Pode colocar qualquer um do Palmeiras, que o Everton Cebolinha hoje está na frente. Beleza? Você vai pegar o centroavante. O centroavante do Grêmio não estava fazendo gol, mas na última partida fez, que é o André. E lá, o Internacional, o Palmeiras agora contratou o Luiz Adriano, que eu também não acho isso tudo. Aí o Dourado, mas não vai jogar. Aí tem o Borja, que faz muito gol na Libertadores. E tem o Davis. Então, em relação a centroavante, talvez o Palmeiras leve vantagem. Mas em relação ao segundo atacante, para mim, não tem comparação. Não dá. Hoje é o Cebolinha. Aí você pega um outro atacante pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O Grêmio tem o Alisson. Aí lá o Palmeiras tem o Zé Rafael, que joga muita bola. Que aí, pra mim, o Zé Rafael é melhor. Se você botar o Scarpa pelo lado direito, o Scarpa é melhor do que o Alisson, pra mim. Aí tu pega o meio de campo. Tá faltando uma criação ali no meio de campo. Quando joga o Rafael Veiga, legal. Mas eu prefiro o garoto do Grêmio, o Jean-Pierre. Pra mim tá jogando muita bola ali. Jogando muita bola. Leva uma vantagem. Aí você pega os volantes. Tem lá o Felipe, né? O volante. Pô, o cara é um monstro, filho. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Mas tem no Grêmio o Maicon. Também é um monstro. Com experiência. Aí joga do lado dois jogadores que fazem correr. O Grêmio agora me fugiu até o nome do garoto. E lembra um pouco o Arthur jogando. Que tá ali correndo, marcando. O Palmeiras, de mexe, coloca dois volantes de marcação, coloca um que saia mais, tem o Ramírez ali também, ou seja, meio campo de qualidade. Você pega o sistema defensivo do Grêmio, tu tem Kahneman e Jeromel. Aí você vai pegar o do Palmeiras, boa zaga, eu prefiro a do Grêmio. Você pega os laterais, tem bons laterais do Palmeiras, mas eu gosto muito do Cortez. Pelo lado direito, não. O Palmeiras leva vantagem. Ou seja, acaba os times se equivalendo. E em relação ao conjunto, para mim os times se equivalem. Então, nesse Palmeiras e Grêmio, para mim, não tem vantagem. Magalhães, mas a segunda partida do Palmeiras é em casa, na boa. Não tem, para mim, não tem favoritismo em Palmeiras e Grêmio. Já Internacional e Flamengo tem o favoritismo porque o Inter tem mais conjunto do que o Flamengo. Então, meus amigos, essa foi minha análise do resumão da Libertadores e da Sul-Americana. Então, conto com a participação de vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães e coloquem seus comentários. Um abraço, até mais, valeu, fui, tchau!